Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e nessa aula a gente vai começar a ver sobre ponteiros, um dos aspectos mais fortes e mais poderosos da linguagem C. Forte porque ponteiros permitem a construção de estruturas de dados novas, alocação dinâmica de memória, passagem por referência e uma série de coisas interessantes. Mas ao mesmo tempo, o uso incorreto de ponteiros pode levar à quebra do sistema, erros em tempo de execução difíceis de encontrar e de corrigir. Então vamos tentar tirar um pouco desse medo de ponteiros, beleza? Então vamos lá. Normalmente quando a gente está programando, a gente costuma pensar nas variáveis como um conjunto de caixas separadas. Essas caixas podem ter tamanhos diferentes, dependendo do tipo de dados que a gente quer guardar, mas ainda assim são caixas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que essas variáveis são armazenadas na memória, ou seja, essas caixas, na prática, são espaços reservados na memória. Mas podemos fazer um monte de perguntas agora. Onde na memória? Onde elas realmente estão lá na memória? E podemos perguntar até mesmo como é que é a própria memória. Enfim, para tentar minimizar essa crise existencial, vamos ver agora a realidade por trás desses conceitos que a gente usa para tornar as coisas mais fáceis. A realidade é que está sendo mostrada agora. Como eu disse na aula de matrizes, a memória é um vetor gigante, só que a gente chama os índices desse vetor gigante de endereço. Cada caixinha da memória guarda um byte. E o que esse vetor guarda então, Guarda números. Aqui no caso eu estou mostrando eles em hexadecimal, mas no hardware mesmo é em binário. E o que são as variáveis então? Vamos pegar o exemplo dessa variável soma. Quando você declara no programa int soma, na verdade você está dizendo para o computador reservar 4 bytes de memória. Onde esses 4 bytes vão ser reservados não é preocupação sua, o computador vai dar um jeito. Nesse caso aqui, o computador escolheu esses 4 bytes em sequência, onde o primeiro é o byte que tem o endereço 900.000.00. E olhando para a memória, o conteúdo dessa variável é o número 000000FF, certo? Mas lembra que você declarou a variável como inteira? Isso vai servir para a linguagem C ler esse número em hexadecimal e mostrar na tela o conteúdo dela em inteiro, que no caso é o número 255. Esse é outro motivo de dizer o tipo da variável na linguagem C. Vê o exemplo da variável média. Como você declarou ela como double, o computador reservou 8 bytes de memória. Ok, mas aí tem esse conteúdo em hexadecimal dentro da região guardada para a variável média. Mas agora, para exibir esse número na tela, você vai ler esses números hexadecimais de uma forma diferente e exibir eles de forma diferente. No caso, esse número que está aparecendo aí. E se você olhar agora para o final da nossa tabela, vai ver o objeto do nosso estudo nessa aula, o ponteiro. E o que é um ponteiro então? Um ponteiro nada mais é do que uma variável que não guarda valores como inteiro, real ou caractere. É uma variável que guarda endereços de memória. E normalmente a gente dá para um ponteiro endereços de memória de outras variáveis. Se você observar aqui, o conteúdo dessa variável ptr_soma é o número 9000000, que é justamente o endereço inicial da variável soma. E é por isso que ponteiro é chamado de ponteiro. Um ponteiro aponta para outras variáveis, porque através dele você pode chegar no conteúdo da outra variável. Voltando lá para a nossa analogia das caixinhas que eu disse inicialmente, é como se a caixa ptr_soma apontasse para a caixa soma. E agora que ela aponta para essa caixa, você pode fazer coisas com o conteúdo de soma sem necessariamente usar o nome da variável soma. Eu sugiro que você veja isso com seus próprios olhos, como é que funciona isso, pegando esse código que eu estou mostrando agora. Escreva um programa qualquer e depois escreva o tamanho da variável, usando a instrução sizeof. No caso, o retorno de sizeof é um número long int, então por isso que está sendo aí escrito como LD. E depois a localização da variável na memória usando esse operador i comercial. Daqui a pouco eu vou falar mais dele. Para escrever endereço de memória na tela, você vai precisar desse marcador aqui, ou porcentagem P. Então eu sugiro que você pause o vídeo e teste esse programa em casa, certo? Provavelmente você vai ter uma saída mais ou menos como essa. Você pode ver aqui os endereços iniciais de cada variável. O 0x serve para dizer que os endereços estão em hexadecimal. E se você prestar atenção, pelos endereços e tamanhos das variáveis, você vê que essas 4 variáveis estão grudadinhas, uma do lado da outra na memória. Existe a possibilidade delas não estar juntas, Inclusive, rode esse programa várias vezes e muito provavelmente você terá endereços diferentes a cada vez. Então, concluindo aqui a definição de ponteiro, ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória e que esse endereço normalmente é a localização de outras variáveis, ou um pedaço alocado de memória, que a gente vai ver mais para frente. Para não ter que ficar o tempo inteiro desenhando a memória inteira, porque isso seria muito complicado para nós programadores, vamos simplificar dizendo que um ponteiro aponta para a variável v, como está sendo mostrado aí nessa setinha.
Então vamos ver aqui o básico de ponteiros em C, certo? Primeiro, como declarar ponteiros. Não existe um tipo novo para ponteiro. O que você tem que fazer é dizer um tipo e colocar um asterisco antes do nome da variável. Então, a partir dali, aquele nome será uma variável ponteiro que pode apontar para outras variáveis que possuem o tipo de dados correspondente que você declarou. Mas atenção, apesar disso, todos os ponteiros continuam guardando apenas endereços, então eles continuam sendo do mesmo tamanho e tal. Esse tipo que a gente coloca quando declara um ponteiro serve para indicar para o C como as coisas que ele aponta devem ser lidas, e para a aritmética de ponteiros, que a gente vai ver na próxima aula. Eu não sei se você notou, mas o último ponteiro dessa lista é um ponteiro para void. O que isso significa, né? Void, por acaso, é um tipo, né? Na verdade, um ponteiro para void é um ponteiro coringa. Ele pode apontar para qualquer coisa, para variáveis de qualquer tipo. Em aulas futuras, a gente volta para falar desse ponteiro. Por enquanto, vamos ficar só com esses daí de cima mesmo. Há alguns slides atrás, eu mostrei uma forma de escrever endereços de memória na tela, como está sendo mostrado de novo aqui. E disse que dava para acessar o endereço de uma variável usando o operador i comercial. Mas professor, esse operador já não era o operador AND bit a bit que você explicou na aula 5? Pois é, quando você usa esse operador entre dois valores, o C vai interpretar esse operador como o AND bit a bit. Mas quando você usar ele como um operador unário, ou seja, na frente de uma variável sozinha, então ele funciona dessa forma, retornando o endereço da variável. Continuando, a gente pode declarar um ponteiro para caractere assim. Se eu quiser agora que esse ponteiro aponte para a variável A, eu devo passar o endereço de memória da variável A para esse ponteiro P. Então faço essa atribuição. E aquela história de poder acessar o conteúdo da variável através do ponteiro, né? Bem, para isso você vai usar o operador asterisco. Mas ele não é um operador de multiplicação? Mesma coisa, se ele for usado somente em uma variável, ele funciona desse jeito, acessando o valor apontado pelo ponteiro. Então se eu colocar esse printf, eu vou obter um endereço do ponteiro. Vou obter um endereço para onde ele está apontando e o valor armazenado no lugar onde ele está apontando. E é aqui que justamente mora um monte de confusão que fazem ao usar ponteiros. E para separar as coisas, memorize isso. I comercial indica o endereço da variável. Apenas o nome indica o conteúdo daquela variável. E asterisco indica o conteúdo armazenado onde o ponteiro está apontando. Vamos ver agora algumas coisas que podem ser feitas com ponteiros, começando por algumas operações como atribuição, operações aritméticas e de comparação. Vamos começar com a atribuição e para isso vou analisar esse código aí do lado, passo a passo, e vou fazer isso mostrando como deve estar na memória do meu programa e o que é mostrado na tela. Inicialmente você tem essas 4 variáveis declaradas, 2 inteiros e 2 ponteiros para inteiros. As variáveis A e B possuem valores 2 e 4, então está ali aparecendo na memória. Os ponteiros não tiveram nada atribuído ainda, então o conteúdo deles ainda é lixo de memória, assim como qualquer outra variável. Indo para o próximo comando, o ponteiro R recebe o endereço de memória da variável A. Ali na memória, eu não vou colocar o número do endereço, até porque, dependendo da execução, vai dar números diferentes. Então, para vocês analisarem o código no papel, pode colocar apenas um indicador de que agora o ponteiro R está apontando para a variável A. Beleza, indo para a próxima instrução, a gente tem uma instrução atribuindo o número 5 não ao ponteiro R, mas a um endereço de memória apontado por R. Ou seja, lá no endereço da variável A é armazenado agora o número 5. Então, quando a execução chega nesse primeiro printf, quando a gente escrever os valores de A e B, a saída vai ser 5 e 4. Ou seja, o valor da variável A foi alterada sem usar a variável A diretamente. Continuando, agora temos uma atribuição entre dois ponteiros. O que isso significa? Que o ponteiro R está transferindo o conteúdo dele para o ponteiro S. E o conteúdo de R é o endereço da variável A. Então agora a gente tem dois ponteiros apontando para a mesma variável A. Tanto é que nessa próxima instrução eu estou alterando a variável apontada por S, ou seja, a variável A de novo. Aí quando a gente for escrever A e B, mais uma vez a alfa foi alterada sem usar ela mesma. Indo para o próximo comando, a gente percebe uma coisa, que eu posso mudar para onde o ponteiro aponta, simplesmente atribuindo para ele outro endereço. Então agora o ponteiro S, que estava apontando para a variável A, agora ele aponta para a variável B. Isso significa que quando eu fazer essa atribuição aqui, a variável modificada não vai ser a variável A, mas a variável B, recebendo o conteúdo da variável A através do outro ponteiro R e somando 1. Então agora, na escrita final, os valores de A e B são 6 e 7, sendo que em nenhum desses comandos a gente alterou essas variáveis usando seus nomes, não alteramos elas diretamente.
E essa é uma das grandes vantagens de um ponteiro. Enquanto uma variável comum só consegue ver e modificar seu próprio espaço reservado, um ponteiro pode viajar entre várias e várias variáveis, vendo e alterando seu conteúdo. Bem, gente, por hoje é só. Nessa aula eu falei sobre ponteiros e tornei um pouco mais claro como é que variáveis funcionam na memória. Na próxima aula a gente vai entender por que ponteiros são declarados com tipos, se eles são todos só endereços, né? Dúvidas e sugestões, deixem nos comentários, beleza? Então até mais.